Brincadeira. Vamos orar? Glória a Jesus. Fecha os olhos de vocês. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor Deus, por esse dia. Eu quero chamar a presença doce, perfeita do Espírito Santo. É Ele quem conduz essa live, Ele é o apóstolo, o profeta, o pastor, Pai do nosso ministério. Eu sou apenas um vaso que o Senhor usa nas suas mãos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu entro com toda rendição e vulnerabilidade para ser usada pelo Teu doce e amoroso Espírito Santo. Eu sinto uma unção de autoridade nova, Senhor Deus, sobre este local. Eu sinto, Pai, a autoridade, Pai, que o Senhor tem dado aos Teus filhos. Pai, que no nome de Jesus as comportas de revelação, de autoridade, Pai, venha sobre a nossa vida. Pai, nós te glorificamos, Pai, por mais um dia na Tua doce e santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra comigo agora, no nome poderoso de Jesus, 2 Pedro, tá? Capítulo de número 1. Daqui a pouquinho nós vamos entrar lá em Apocalipse. Eu já li Apocalipse esse ano, mas o pessoal falou, apóstolo, queremos ler Apocalipse. Então nós vamos passar o Apocalipse de novo, tá? Certo? É bom que você vai ficar mais afiado ainda. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, tá? Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. No 2 agora. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz medida, que cresçam no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Jesus. Eu quero que você entenda que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E toda manhã é uma oportunidade de nós termos um acerto de conta. Você sabe por que as brechas são abertas? Por pessoas que não oram, por pessoas que saem desse lugar de intimidade. Você viu que depois da oração da madrugada, quando a gente faz a ceia, eu sempre peço perdão pelos nossos pecados. Então, mas você, no seu devocional, você precisa fazer todo dia um acerto de boleto espiritual. Boletos de pecado, de coisas que você pensou, que não condiz com o fruto do Espírito. E nisso você fecha brechas que talvez estavam por se abrir na sua vida. Amém? Essa é a chave de se manter com as brechas fechadas na presença de Deus. Eu quero que você entenda que pedir perdão todo dia tem que ser praxe. Senhor, perdoa os meus pecados, tá? Vamos agora aqui. Glória a Jesus. E outra coisa, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais temos conhecimento da palavra, mais nós estamos estáveis, mais nós nos colocamos num lugar de estabilidade na presença de Deus. Do verso 3 ao verso 4. Deus com seu poder divino nos concedeu tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção. Olha, presta atenção aqui, vamos de volta um pouquinho. São elas que permitem vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos, tá? Então Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, mas nós precisamos nos posicionar para tomar posse, tá? De toda a graça, de toda a dádiva que Ele nos deu para nós resistirmos, ok? O que paralisa muitas pessoas é uma mente, às vezes, ignorante, tá? Muitas vezes são também heranças, maldições, paralisias espirituais que nos travam, tá? E essa corrupção do mundo, você só vai vencer ela uma vez que você tem a essência de Deus dentro de você. Então você se converte, você passa a viver com o Espírito Santo, seus hábitos são transformados e você começa a viver num status de santidade. Santidade não é que você é uma pessoa pura, santa, imaculada, ninguém vai ser. Mas você saiu de uma pessoa que antes não vivia um relacionamento genuíno com Deus e passou a viver. E o fato de todos os dias buscar estar presente na presença de Deus, isso te torna, forte para resistir o diabo e não abrir as brechas para ele, certo? Vamos do 5 ao 7 aqui, rapidinho.
Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé e a excelência moral, a fé, a excelência moral, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio. Então vamos lá, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, e ao domínio próprio, perseverança. E a perseverança, devoção a Deus. E a devoção a Deus, fraternidade. E a fraternidade, o amor. Uau! Amém? Olha só o que Pedro está dizendo, tá? Pega a visão aqui. Cada degrau é como se fosse um degrau de níveis de maturidade espiritual, certo? A primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu recebi no meu ministério foi a unção do amor. Porque sem amor você não consegue trabalhar para Jesus com 100% de excelência. Porque a gente tem muito o para mim, de mim, por mim, primeiro para mim, o egocentrismo. Então, quando nós entramos nessa jornada de buscar Deus, se Deus não colocar a visão dele em nós, das pessoas que ele ama, dos filhos dele, é muito difícil a gente fluir na sua total excelência, porque você pode até fazer, mas muitas vezes visando a sua promoção e não o benefício em prol do reino. Amém? Então, olha só essa escadinha, que poderosa, tá? Então, aqui tá falando primeiro o quê? Excelência moral, ética, conduta, conhecimento. Ou seja, não adianta você se alimentar somente do que o pastor diz na igreja. Você precisa orar e ler a Bíblia. Fala, Espírito Santo, revela para mim o que está por trás da letra. Revela para mim, Espírito Santo, o que você vai revelar só para mim. Vamos lá aqui de novo. Domínio próprio. Domínio próprio é não estar em nenhum cativeiro espiritual. É conseguir falar não para Satanás, não para as brechas, não para a vaidade, não para tentação. Tá? Domínio próprio. Quem domina suas vontades, os seus desejos, reina em autoridade espiritual. Mas quem não domina, toda hora é fisgado por Satanás. Domínio próprio. Perseverança. O que é perseverança? Continuar. E o maior problema dessa geração é uma geração que começa, mas não termina. Uma geração que ontem estava na presença, mas amanhã não aguentou ficar e saiu. A maior chave dessa, para viver o avivamento dessa geração, é perseverar e resiliência, porque resiliência é mesmo não dando certo, mesmo não acontecendo aquilo, mesmo passando por um caos, você continua porque você é resiliente, você persiste em meio à dor, em meio à dificuldade, e isso é resiliência, tá? Então, perseverança, devoção a Deus. O que é devoção a Deus? Entrega todo dia, mesmo que você não estava com vontade de orar, você vai orar, carne, você vai ajoelhar aqui, você vai orar, você vai ficar aqui pelo menos 10 minutos. Ah, quer ver Netflix? Não, vai escutar uma pregação. Nós precisamos entender que devoção a Deus é entrega. Tem muita gente que fala que é cristão, mas não entrega para Deus. E Deus, ele quer entrega. Entrega do seu tempo, entrega dos seus pensamentos, entrega das suas vontades, dos seus desejos, tá? Glória a Jesus. Fraternidade. E o que é fraternidade? Vou resumir. Comunhão entre irmãos, comunhão com pessoas, certo? É o amor fraternal, que é a comunhão que a gente tem uns com os outros. Quando você está num lugar e conhece uma pessoa, você fala, meu Deus, que energia boa, essa pessoa que é tão positiva. Você vai ver, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que Deus está ali na vida daquela pessoa. Você fala, uau. Agora, a maior chave de todas é o amor. E isso fala lá em 1 Coríntios 13, se eu não me engano, tá? O amor, ele supera tudo, porque o amor é para esse tempo e para o tempo vindouro. Você não leva o dom, você não vai levar dom de curas para a eternidade, porque lá você não vai precisar. Mas o amor, sim. A perseverança e a fé, se eu não estou enganada, tá? Não, amor, esperança, porque esperança também é esperar, é ter fé, né? Esperança, esperar algo bom. Amor, esperança e fé, certo? Então isso é um degrau de maturidade espiritual poderoso. Glória a Jesus. Vamos agora aqui do 8 ao 9, tá? Eu tô em 2 Pedro, capítulo 1, hoje nós mudamos de livro, tá? Abre aí. 2 Pedro, capítulo 1, eu tô agora no versículo 8 ao 9, ok? Aleluia. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivas e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que se
desenvolvem nesse modo são praticamente cegos, vendo apenas que está perto, e se esquecem que foram purificados de seus antigos pecados, ok? Então a falta de fruto, a falta de posicionamento, a falta de uma atitude que é esperada no reino revela o nível de cegueira, o nível de amnésia e o nível de imaturidade espiritual que uma pessoa está. Quando você vê alguém, certo, dando fruto, é porque essa pessoa está cheia do doce, amoroso Espírito Santo de Deus. E essa pessoa tem dado lugar para o Espírito Santo trabalhar, tá? E nós precisamos nos lembrar todo dia de onde Deus nos tirou, quem nós éramos e quem nós somos hoje, certo? Frutificar, gente, não é você seguir um passo a passo, é você precisa se tornar uma nova criatura. Você precisa assumir essa nova identidade, amém? Abra comigo agora, no versículo 10 ao 11. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Amém? Glória a Jesus. Então, qual que é a chave para permanecer intacto, com estabilidade na presença de Deus? Devoção, santidade, entrega, persistência. Você acha que você vai viver de vitória em vitória? Eu já falei para você, estar na presença de Deus não significa que você vai ser isento de batalha. Talvez suas batalhas vão intensificar. Só que uma batalha com Cristo e uma sem Cristo, ela tem uma diferença muito grande. Uma sem Cristo tem angústia, tem aflição, você toda hora tentando resolver. Em Cristo, fala: Jesus, eu lanço sobre ti isso e eu vou descansar no Senhor. É diferente de tudo, ok? Então Deus te chamou, mas você precisa corresponder com diligência. Eu gosto de dizer que o relacionamento com Deus, eu gosto de comparar ele como um tabuleiro de dama, onde você dá um passo e a outra pessoa dá outro. E com Deus há essa interação. Ele precisa ver o seu passo para ele se mover. E fé é isso. Então não é só de um lado e não é só do outro. E tem muita gente achando que é só Deus que faz. Mas você também precisa se posicionar com devoção, com entrega. Às vezes Deus vai pedir coisas que são bobas, mas Ele quer ver se o seu coração está nessas coisas bobas. E isso faz toda a diferença. Às vezes você fala assim: nossa, mas Deus pediu para mim uma coisa que eu nem considero pecado e talvez não seja, mas Deus pediu para testar o seu nível de obediência. Nível de obediência. Nível de obediência. Você tem noção? Às vezes é uma coisa lícita, mas Ele quer saber se você está disposto a renunciar a qualquer coisa para Ele, tá? Glória a Jesus. Então a entrada no reino de Deus, ela não é automática. Ela tem existe meritocracia no céu, obediência, fidelidade, posicionamento, busca. Então a gente não toma autoridade no dia para noite, a gente conquista isso conforme a gente se posiciona, se santifica todos os dias, amém? Tem gente que fala assim: apóstolo, que autoridade é essa? A senhora entra no campo de guerra, na oração para orar madrugada, a atmosfera muda. Eu pedi para Deus uma unção, eu renunciei certas coisas para ter o que eu tenho uma vida separada, um voto nazireu. Então tem coisas, todo mundo sabe, que não acontece na minha casa. Você pode ser o parente que eu mais amo, você não pode trazer bebida para minha casa, porque eu decidi que a minha casa, ela é selada. Não se escuta música na minha casa do mundo, não se fuma aqui. E eu falo para todo mundo que está aqui, por quê? Eu mexo com o demônio, eu faço batalha espiritual. Então, eu trato a minha casa como um lugar santo. Trato o meu quarto, minha casa, as pessoas que vêm aqui. Então, os meus posicionamentos também geram autoridade sobre mim. Tá? O meu posicionamento, às vezes alguém me fala, o meu confronto de falar: não, eu não vou porque eu estou posicionado em Cristo. Eu tenho um propósito com o Senhor. Amém? Também traz autoridade sobre mim, certo? Glória a Jesus. Vamos aqui do 12 ao 15. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. É apropriado que, enquanto eu viver, continue
continue a lembrá-los. Agora eu tô aqui no 14. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas e depois de minha partida. Aleluia. Olha o nível de intimidade que Pedro tinha. Pedro, daqui um dia eu vou te recolher. E Pedro falou assim, então eu vou fazer ainda com mais excelência para o Senhor. Amém? Olha o nível de intimidade que Pedro tinha com Jesus, ao ponto de saber que daqui um pouco ele ia partir para a glória, para a eternidade. Amém? Um povo sem memória espiritual se torna vulnerável. Tem pessoas que entram na batalha, esquece dos milagres que Deus já fez, das intervenções, de coisas que você já conquistou em batalhas anteriores. E aí você entra num lugar de vulnerabilidade. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa. Dica. Pega um bloco de nota no celular para ficar fácil na sua mão. Anota toda vez que Deus fez um milagre, proveu, abriu uma porta. Quando o diabo tentar dizer que a guerra que você está passando é muito difícil e que você não vai vencer, vai lá e abre seu bloco de nota e fala assim, Satanás, deixa eu te lembrar, esse mesmo Deus que você está falando que não vai abrir a porta agora, que não vai me dar vitória nessa guerra, ele fez isso. E eu creio que ele já me deu vitória nessa guerra. E se ele não me dá, eu continuo adorando, continuo posicionado, porque não é sobre uma vitória, não é sobre uma bênção, uma porta aberta que eu estou buscando ele. Eu busco ele em espírito e em verdade, porque eu sou um verdadeiro adorador. E seu fim é trágico, arreda o pé, sai, bate em retirada. Então, tem gente que não tem memória espiritual. Não consegue, parece que o diabo bloqueia essa pessoa, tá? Então lembra de toda a promessa que Deus... Gente... Meu esposo me achava muito maluca, eu sou profetisa do Senhor. Então o profeta, né, pastora Lua, né, é muito louco, porque tem hora que ele escuta umas coisas de Deus e ele é convicto com aquilo e todo mundo do lado dele acha que ele é louco. E isso acontece muito com quem não está, fluindo nessa essência profética. Então, o Gustavo sabe também, porque ele é profeta genuíno. A Letícia se move no profeta. Então é diferente, porque às vezes tem gente do nosso lado que fala, é doido, nada a ver, mas porque não está na mesma conexão com o céu, certo? Então nós precisamos, entender que Deus, ele já nos disse palavras, às vezes diretamente ou usou pessoas. Então nós precisamos falar assim, olha, Deus me disse isso, aconteceu. Eu tenho essa promessa, amém? Então, como Deus fala diretamente comigo, a maioria das coisas, eu falo, uau, Deus fez isso, falou. Então, meu esposo ficava, falei, olha, Deus falou que não vai tirar nós daqui, vai nos tirar daqui, vai fazer isso e aquilo, e tudo aconteceu. Então, hoje, quando eu falo, ele nem... Tem coisa que eu falo, amor, vai lá, decide você. Ele falou, mas o que Deus está te falando? E o medo que ele tem de fazer uma decisão. Aleluia, glória a Jesus, tá? Então nós temos que ter esse tipo de consciência, esse tipo de memória, amém? Glória a Jesus. E outra coisa, lembra de todas as vezes que Deus te honrou, que Deus abriu a oportunidade para você, do 16 ao 18 agora. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestuoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. A voz da glória suprema de Deus, lhe disse, este é meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Ou em outras versões, a quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Vamos agora no 19. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escrevem, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Estou no 20 agora. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falam da parte de Deus. Amém? Poderoso, né? Glória a Jesus. Então, quando nós temos uma experiência com a glória, com a presença de Deus, isso é
inegociável. Amém? Tá? Ela muda tudo. E eu quero que você sempre esteja se lembrando do impacto dessa experiência ou desse nível de glória que você, tá, experimentou. O reino de Deus, ele não é uma teoria sem prática. Se você está posicionado, você vai viver, você vai buscar na teoria, mas daqui a pouco o Espírito Santo se manifesta na prática para testificar no seu coração que aquilo é verdade. Você já começou a contar um testemunho e a pessoa falou, nossa, me arrupiei inteira, eu tô toda arrupiada. Porque o Espírito Santo está tocando nessa pessoa falando, isso é verdade. Isso que essa pessoa está falando é verdade. O seu corpo esquenta, você fala, meu Deus, eu esquentei agora, eu arrepiei. O Espírito Santo, ele quer testificar sempre que aquilo que nós buscamos, ou um testemunho verídico, é uma verdade. E o Espírito Santo, quando ele não pode convencer alguém diretamente, ele faz essa pessoa sentir a unção e o peso das palavras dessa pessoa. Amém? Então a profecia verdadeira, ela vem do Espírito Santo e não vem da carne, tá? E então nesses últimos dias eu quero que vocês entendam, a palavra do Senhor vai ser revelada como nunca, certo? Eu tô escrevendo agora o programa, tá? O ciclo 8, eu não sei se é no ciclo 8 ou no ciclo 7, tá? Que eu vou falar sobre o DNA espiritual. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu tô pondo dentro desse ciclo qual é o tipo de princípio que rege o seu coração. Tem gente que não tem bem estruturado isso. Por exemplo, toda empresa, o nosso ministério fez agora as culturas e os princípios. Mas nós precisamos estabelecer os princípios pelo qual nós nos movemos. E nós temos que ter isso muito bem amarrado dentro de nós, para que quando alguém quiser ferir esse princípio, ou Satanás quiser ferir, você fala, não, eu tenho 12 princípios fundamentais que movem o meu chamado, move o meu caráter. Amém? E muitos de nós não sabemos por que princípios nós nos movemos. E aí, quem não tem princípio estabelecido pode ser corrompido a qualquer momento. Então, no DNA espiritual, acho que na aula do DNA espiritual, nós vamos trazer esses estatutos que você vai, tá? Então, você vai colocar lá, por exemplo, eu não falo sim para agradar pessoas, né? Eu falo mais não do que sim. Então, se você coloca isso como um princípio de vida, você sai de um lugar de ser refém emocional das pessoas. É um princípio que rege o quê? O seu caráter. Mas vai ter princípio que rege o quê? A sua parte espiritual. Amém? Então, você se prepara que vai ser poderoso. Aleluia? Glória a Jesus. Agora, tá? Eu já finalizei aqui, amanhã nós vamos ler o capítulo 2, eu quero falar sobre o espírito de Saul. Quem sabe quem foi Saul? Quem sabe? Eu vou trazer aqui um resuminho para você, tá? Glória a Jesus. Nós falamos sobre o espírito de Caim, falamos sobre o espírito de Jezabel, falamos sobre o espírito de Absalão, tá? O que é o espírito de Saul? Sabemos que Saul foi um rei, o primeiro rei de Israel, pelo qual feriu a autoridade que Deus tinha dado para ele, porque ele desobedeceu, tá? Então vamos lá. Então o Espírito Santo, ele trouxe essa palavra aqui, eu acredito que para confrontar e para você aprender a discernir sobre o que tem acontecido hoje, principalmente dentro dos ministérios, empresas, todo lugar que é regido por uma autoridade que não sabe ser águia, tá? A autoridade que é águia, ela aceita o novo ungido, ela aceita que Deus levantou uma outra pessoa ali, mas o espírito de Saul não deixa, tá? Ele não quer também, tá? Então vamos lá. A atuação desse espírito, ela é sutil, mas ela é extremamente perigosa, tá? Muito comum dentro dos ambientes onde existe uma autoridade espiritual, principalmente egocêntrica, tá? Esse padrão espiritual, ele vai atingir o quê? Pessoas que foram escolhidas, ungidas, tá? Levantadas por Deus, tá? Mas se perderam no caminho. Por quê? Por causa do orgulho, por causa que queria agradar mais as pessoas do que ao próprio Deus, certo? Por causa do medo de perder esse lugar de autoridade espiritual. Então, o espírito de Saul é uma manipulação de demônios na vida de uma pessoa, geralmente que está num lugar de autoridade. E Deus escolheu ela para aquilo, Deus ungiu e qualificou e capacitou e deu autoridade para ela estar naquele lugar. Mas com o tempo essa pessoa
se desviou do centro da vontade de Deus e achou que pelo orgulho, pelo ego, poderia fazer do jeito que ela quisesse fazer as coisas, tá? Então o espírito de Saul, ele é autossabotador, ok? Ele é competitivo e controlador e inseguro. Você já escutou falar assim, apóstola? Eu fui na conferência, ou eu comecei a orar em casa e Deus começou a usar na libertação, mas lá na minha igreja não tem libertação. Mas o meu pastor, em vez de me apoiar, ele disse que não quer que eu faça libertação dentro da igreja. É o espírito de Saul. Por quê? Se ele não tem, ele não quer que ninguém tenha. Porque o que você tem revela é o reflexo daquilo que ele não tem. Ou as pessoas, você começou a ser avivado, ser usado em profecia, seu pastor chegou ali em você, ou o líder espiritual, ou você começou a ter destaque na empresa, às vezes o gerente que está debaixo do espírito de Saul, porque o seu papel ali como um funcionário, como os outros, começou a trazer à tona o que aquele gerente não está fazendo. E ele começou a falar, olha, não precisa, faz só o seu trabalho, não precisa fazer extra, porque você começou a chamar atenção. E isso começou a incomodar, tá? Então o espírito de Saul é autossabotador, ele é competitivo, ele é controlador e ele é extremamente inseguro. Eita, que é forte, tá? O espírito de Saul não suporta a ascensão dos outros. E para mim, uma pessoa que não está debaixo, genuinamente, da presença do Espírito Santo, ela entra debaixo desse espírito. Porque ela começa a competir e ela acha que é sobre ela, mas não é, é sobre o reino. Você acha que Deus vai levantar só uma Larissa? Deus vai levantar outros homens e mulheres ungidos. E glória a Deus por isso, porque precisa. Muito é o trabalho e poucos são os trabalhadores. Ou você não leu isso? Você não vai dar conta de tudo. Existem muitas empresas, muitos lugares, então Deus precisa levantar muitos Davi, amém? Não suporta a ascensão dos outros e persegue quem está sendo promovido por Deus. Prefere manter o trono sem presença, tá? Do que se humilhar para recomeçar. O espírito de Saul prefere manter o trono sem presença do que se humilhar para recomeçar. E foi isso que aconteceu com Saul, tá? Então Deus, nessa temporada, antes de cair a maior onda de avivamento, Deus vai tirar todos os Saul dos altares, que não entender a essência do reino, que é sobre todos, para todos, é pelas almas e não é por status. Você tá aí brabo porque alguém começou a fazer live igual você e amanhã acaba a internet, nós entramos no apocalipse, você vai ficar de que jeito? Vira gente. Para de ficar bravo porque o outro tá fazendo uma coisa parecida com a sua. Glorifica Deus por isso. Já falei para você que não existe concorrência para quem entendeu que o legado é individual e genuíno. Amém? Vamos lá. Então Deus está derrubando os Saús dos altares, dos ministérios, das famílias, das lideranças, das hierarquias governamentais, das casas. Amém? Então é hora de romper. Se você tem entrado nesse lugar, você vai falar assim, Senhor, eu não quero. Amém? Você, 1 Samuel 16:14, abre agora comigo, glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 16:14. Apóstolo, mas como que uma pessoa, ela é manipulada pelo espírito de Saul? Gente, lembrando que não é o espírito de Saul que é um demônio, mas a atuação dos demônios para uma pessoa que não entendeu quem ela é em Cristo, que o legado dela é único e que ela precisa entender que o reino de Deus está fazendo uma obra aqui, algo através de mim, mas algo através lá do João no Japão, de outro pastor lá, no Ceará, lá em Santa Catarina. Você precisa entender que não é só você. Deus está levantando um exército, amém? 1 Samuel, capítulo de número 16, 14. Abre aí comigo. A minha Bíblia é NVT, se você queria saber a versão dela, uma versão fácil de entender. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Eu quero dizer uma coisa para você, se o Espírito Santo não tiver, são demônios que vão te atormentar. Então, fala, Senhor, não tire de mim o teu Espírito, porque se você perder a essência do Espírito Santo, você não vai ter paz mais na sua vida, tá? Quais são os principais marcos da vida de Saul para você entender o contexto, tá? Depois você lê 1 Samuel desde o verso 9 para você entender a história. Ele é escolhido por Deus, tá?
Ele é ungido por Samuel como o primeiro rei de Israel. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele profetizava também quando, né, Deus, a nuvem profética vinha sobre ele, tá? Mas aí, o que acontece com Saul? Ele entra num lugar de desobediência disfarçada de sacrifício, tá? Tá lá em 1 Samuel 13 até o verso 15. O que aconteceu, tá? Deus mandou, ele guerreava, como todos os reis guerreavam, e Deus falou assim pra ele: mata o rei Amalequita, não pega despojo nenhum e mata os Amalequitas. Aí o que Saul fez? Não matou a Amalequita, amarrou ele lá pra ficar se mostrando, tá? Porque pra mim foi isso. E ele pegou o despojo dos Amalequitas que Deus não queria, certo? E aí ele tinha que esperar o profeta chegar para ele sacrificar, tá, os animais para adorar a Deus. E o povo começou a fazer pressão em cima de Saul. E Saul não estava se movendo pela nuvem, estava se movendo pelo achismo do povo. E isso aqui eu quero que você pegue. Não faça as coisas porque tem gente falando para você. Se mova pela nuvem de Deus. Porque talvez você está na posição de Saul e Deus está falando: tô vendo se você vai esperar Samuel chegar para sacrificar. Tô vendo se você vai esperar o momento certo. E você, por pressa de viver uma promessa, por pressa de cumprir algo, às vezes você tem atravessado a autoridade de Deus. E eu vou falar uma coisa para você: uma coisa é ferir a santidade. Davi feriu a santidade, adulterou, matou, mas Saul feriu a autoridade espiritual. Ele passou por cima da autoridade do profeta Samuel. Ele passou por cima da autoridade a qual Deus tinha estabelecido sobre ele. Ele desobedeceu um comando direto de Deus para algo totalmente espiritual. Eu não estou falando que Saul adulterou. Não foi algo sobre ele, foi algo sobre o governo espiritual. E isso é muito mais sério, amém? Aí ele não esperou o profeta, ele usurpou as funções sacerdotais que naquele momento era o profeta que tinha, e ele tentou encobrir com desobediência e atos religiosos aquilo que ele tinha feito de errado. Aí nesse tempo, Deus cancela o que tinha com ele continua rei, mas Deus manda Samuel e ungir Davi, tá? E aí ele passa a perseguir Davi, quando ele começa a descobrir lá na frente que Davi ele é o sucessor do trono que ele queria que fosse dos filhos dele. Só que aí Deus levantou um ungido. Deus levantou um adorador em espírito e em verdade. Deus está tirando da mão de Saul e dando na mão de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não estou falando que Davi não pecava, mas Davi tinha temor. Tinha medo de perder a presença. Saul não. Saul queria agradar as pessoas. Muito cuidado com querer agradar as pessoas. Amém? E aí ele tem uma morte sem glória. Ele tem um fim, um legado com algumas vitórias e muitos fracassos. Então muito cuidado, amém? Então o que é o espírito de Saul? O espírito de Saul hoje é a atuação de demônios na vida de uma pessoa sem identidade em Deus, muitas vezes sem temor, que foi contaminado pelo poder, pela posição. Lembra que eu falei para vocês? O diabo ele vai tentar você em 3 coisas: no dinheiro, com status de poder, de lugar, e nas questões sexuais. Se você conseguir vencer essas 3 áreas e dominar sobre elas, você vai tirar de letra. Então Saul, ele gostava muito do lugar de autoridade que ele tinha. E ele tinha uma certa necessidade de agradar as pessoas. E ele saiu de um lugar chamado temor de Deus. O Espírito Santo, ele se move em 7 essências principais, está lá em Apocalipse. E um deles é espírito de temor. Eu tenho medo. Eu tenho medo de Deus. Mas Saul aqui perdeu o medo, porque ele estava num lugar de muito poder, tá? Então, essa pessoa, né? Então isso hoje está presente nos líderes, ministros, intercessores, tá? Pessoas que começam
até bem, são escolhidos, mas por causa da vaidade, do ciúme, do medo da substituição, por causa do medo de perder o lugar que conquistou no coração das pessoas. E eu quero dizer para você que o reino de Deus não é sobre você. Você é um instrumento. E você precisa entender que a glória e a honra é dele, tá? Então a influência atua nessas pessoas, tá? Que foram chamadas por Deus, mas perderam, mas tem medo de perder o espaço, tem medo de perder o lugar, tem medo de perder essa autoridade. Então começam a perseguir pessoas que começaram a fluir, pessoas que Deus começou a mostrar que são genuínos, são verdadeiros adoradores, tá? Esse Saús, e tem muitos Saús por aí, continuam no trono, mas sem a presença, perderam a visão, a igreja está engessada, o Espírito Santo parou de mover como moveu um dia. Então, vigia na terra, amém? Se você perceber que isso está tentando te pegar, você vai falar, eu rejeito, eu quero ser como Davi, Senhor, tá? Vamos lá, características do espírito de Saul. Primeira característica, insegurança diante da promoção de pessoas perto de você. Então você começou a ser um pastor, você começou a pregar, outro pastor perto de você começou a ser levantado, você não gosta disso. Em vez de você apoiar, você começa a falar mal. Então não suporta ver outro ser levantado. E o crescimento do irmão é visto como ameaça. Se você tem visto dessa forma, você precisa de libertação. Você precisa de cura interior. Porque você ainda não entendeu nada sobre o reino de Deus. O reino de Deus não é uma competição de quem tem mais unção, de quem tem mais autoridade. O dia que você entender que Deus te comissionou para algo, você só precisa fazer isso com excelência, você vai parar de se fadigar. Amém? Segunda característica, desejo de controle e centralização. Essa pessoa ela não consegue liberar ou delegar, ela quer reter tudo, tá? Ela para não perder a influência. Então às vezes ela se desgasta, às vezes ela tá fazendo coisas que ela não pode, porque ela tem medo de perder a influência e medo de que alguém venha fazer o que essa pessoa faça e faça melhor. Por exemplo, o pastor, ele não dá às vezes a intercessão da igreja, ele não dá às vezes alguém para pregar no púlpito porque ele tem medo que alguém pregue melhor que ele e ele tem medo desse tipo. Já viu isso? Tem pastor que não deixa ninguém pregar, não dá oportunidade para ninguém, tá? Isso acontece muito no ambiente de trabalho também. Por exemplo, você trabalha num local, aí tem um gerente lá. Porque geralmente quando a empresa é grande, é um gerente que tem. Mas o que você está fazendo, está tendo tanto destaque, que o gerente está incomodado com medo de perder a gerência para você. Porque o que você está fazendo a mais está revelando talvez o que ele não está fazendo. E isso começa a chegar no ouvido do dono. E daqui a pouco o dono fala, pegaram a visão, né? Aparência espiritual sem arrependimento. Finge quebrantamento, mas o coração não se rende ao coração de Deus. Tá? O coração não está quebrantado. No coração tem ego, tem vaidade, tem orgulho, tem competição, tem ciúme, certo? Tem inveja. Outra característica, comparação e competição com os ungidos. Em vez de proteger Davi, tá? Tentou matá-lo. Ele presta atenção, não via a unção, via como uma ameaça. Então tem muitos Saús que não está suportando ver Deus levantar os pequenos Davi e sempre vai ter novos Davis vindo. Não seja um assassino espiritual. Tá cancelando, tá anulando essa pessoa porque você tá com ciúme, com inveja. Porque o que Deus fez na sua vida em 10 anos, talvez fez na vida do Cicrano, Beltrano em 6 meses. E com Deus, queridos, é desse jeito, com ele faz de um jeito, com o outro ele faz do outro. Não use a sua régua para medir as outras pessoas, porque você andou por um caminho, teve um pai, teve uma mãe, andou por certas coisas que o fulano e o Beltrano não. Aonde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes o que levou 10 anos na sua vida, com essa pessoa que converteu genuinamente, é um processo de 6 meses, de 1 ano. E isso, se isso causar ciúme, inveja em você, ao invés de júbilos de alegria pelo seu irmão, que já está posicionado, já está pregando, uau! Então, o que é o coração de reino? Glória a Deus, essa pessoa se libertou, está pregando, mais um. Deus continua mantendo, continua dando força. Mas o Saúl não dá conta disso não, tá? Eles vão tentar matar e cancelar. Quando você vê alguém falando mal de alguém que tem fruto,
você fala, espírito de inveja. Fala assim, irmão, vamos orar por essa pessoa, tá ganhando. Fala assim, irmão, se essa pessoa tá endemoniada, ganhando tanta alma para Jesus, será que é um novo evangelho? Confronta desse jeito. Olha, aquela pessoa lá, ó, tá lá, se o Deus tá usando ela, mas o diabo também pode usar. Já viu essa fala? Eu nunca vi o diabo usar a gente para expulsar demônio, para batizar. É um novo evangelho? Lá no inferno? Ou é inveja transvestida de discernimento espiritual? Eita. Vamos lá. Resistência ao confronto profético. Quando Samuel confronta, Saul tenta manter a imagem diante do povo, em vez de se arrepender. Então, quando Samuel, que é o profeta, vem confrontar Saul, ele tentou manter a pose, porque ele estava mais preocupado com os status do que com a presença. Mais preocupado com como as pessoas estavam vendo ele do que como Deus estava o vendo. E eu quero que você, todos os dias, tenha um coração que fale assim, Deus, se for possível, me esconder de novo. Talvez hoje o Senhor me colocou em evidência, mas se eu estou entrando nesse lugar de Saul, me esconde novamente, porque eu quero ser Davi, não quero ser Saul. Então, quando Samuel confronta Saul, ele tenta manter a posição. Para de querer manter a aparência. Para de querer ser quem você não é. Porque o mais importante não é o que os outros pensam ou falam de você. O mais importante é o que Jesus está pensando sobre você. Outra característica, mantenha a posição mesmo sem presença. Mesmo sem o Espírito de Deus, permanece no trono. Lidera no automático. Está liderando de forma mecânica e vive de passado. Vive das glórias que Deus fez. Ah, porque lá no passado, porque Deus não está fazendo agora. É igual o diabo. O diabo, quando ele começa a vasculhar lá atrás, é porque ele não está tendo arquivo para lançar na sua cara agora. Você fala, ei, Satanás, você tá ruim para você aí, hein? Tá precisando voltar lá atrás para me lembrar de coisa que Jesus já lançou no mar do esquecimento? Então é porque eu tô alinhado mesmo. Então é desse jeito, tá? Glória a Jesus. Outra característica, fere aqueles que deveriam treinar. Se Deus nos levantou como ungidos de Deus, nós temos que treinar essa nova geração que está vindo. Nós temos que treinar esses meninos, essas meninas de 12, 13, 14, que já amam a presença, querem ser algo na presença de Deus. E você tem que ser a águia que vai falar assim, olha, eu trilhei por esse caminho, talvez errei em algumas coisas que eu não vou te deixar errar, eu quero que você seja melhor do que eu, mas tem muito Saul que não aceita Davi. Ego, vaidade, cuidado, tá? Aleluia! Então fere quem deveria treinar. O espírito de Saul destrói filhos espirituais por medo de serem melhores que ele. Tem muito pastor que quando os seus líderes, que ele diz que quer que cresça, começa a crescer de fato, ele em vez de achar bom, ele acha ruim. Muitas vezes ele até desmembra essa pessoa, porque essa pessoa está trazendo à luz o que talvez esse líder deveria estar fazendo. E aí ele fica incomodado. Pastor, você viu que o fulano João tá com uma unção? Por que nós... Será que nós podemos viver isso também? Aí isso confronta o pastor que deveria talvez estar trazendo a igreja em oração, em jejum, dando mais alimento sólido. E a pessoa que não quer reconhecer e melhorar, ela entra nesse lugar de Saul e fala, não, isso aí é fogo estranho, isso é heresia. Porque o fruto daquele irmãozinho ou daquele grupo que está buscando avivamento na igreja, talvez está confrontando a liderança que não está buscando e não está tendo esse fruto. E eu vou falar uma coisa para você, o povo de Deus está acordando e está vendo que existe algo maior a ser buscado. Última característica, o espírito de Saul precisa de palco, mas ele perdeu o propósito. Ele precisa de holofote, ele precisa de visibilidade, mas ele perdeu o propósito. Por que ele perdeu o propósito? Porque Deus desqualificou ele, desqualificou a hereditariedade dele, porque ele feriu um grande princípio, ele feriu a autoridade de Deus. Eu quero ensinar uma coisa para vocês, tenham temor de Deus. Se alguém te corrigiu, se você sentir que está errado em alguma área, fala, Deus, fala mais. Senhor Deus, me esmaga. Essa é a chave.
Exemplo da atuação do espírito de Saul hoje na igreja. Líderes que boicotam pessoas promissoras, profetas, obreiros, pessoas que têm um talento genuíno, porque às vezes ele não tem aquele talento naquele nível, mas também ele não quer que aquela pessoa seja vista. Obreiros que se incomodam com quem está crescendo, líderes que se incomodam, ou colegas de trabalho, ou às vezes dentro da área profissional, às vezes com o seu irmão de sangue que começou a crescer, porque ele, de repente, Deus começou a abençoar. Pastores que competem entre si, em vez de cooperarem no reino e entender que o reino de Deus é um só Jesus, é um só Espírito. Gente, nem os demônios têm essa divisão, que eu vejo que os pastores estão cheios. É um ego, é uma soberba, é um ai eu tô certo, não é pelo arminianismo. No final das contas, quem tiver em Cristo sem pecado, vai todo mundo subir, e quem tiver na hipergraça, achando que a porta é larga, vai tudo rodar. O que vai decidir, querido, não é nem a linha teológica, é um coração rendido. Amém? Na vida pessoal, pais que sabotam os filhos por inveja do crescimento deles. Tem muito pai e mãe Saul. Maridos e esposas que se incomodam com a influência do outro. Tem mulher que o marido não pode ter mais influência. E tem homem que a mulher não pode destacar em nada. Espírito de Saul. Irmãos espirituais ou irmãos de sangue que se distanciam quando o outro é promovido, quando o outro compra uma casa, quando o outro cresce. Você está entendendo? Isso é o espírito de Saul. Gente que não cresce com você, que não celebra com você, tá? Glória a Jesus. O que nós precisamos para sair desse espírito? Arrependimento real. Então, se você talvez não tenha aceitado os novos Davis que Deus tem levantado, Deus sempre vai levantar Davi, gente. Ou você acha que você vai viver a eternidade fazendo algo que Deus te mandou? Uma hora você tem que descansar. Amém? Eu torço para Deus que a hora que Ele, que eu tiver que cumprir minha missão, que eu vá viver um pouco a minha vida, a minha família, com meus filhos, diminuir um pouco esse aceleramento. Aleluia. Arrependimento real e não teatral, tá? Entrega do trono do ego. Eu já disse pra você, quando você se posiciona em Cristo, você tem que abrir mão do seu ego, abrir mão da sua reputação e vaidade de querer mostrar alguma coisa pra alguém. Quem escolhe Cristo tem que renunciar a si mesmo todo dia. E para você começar muito bem, renuncia a ego, vaidade e reputação. Para de querer manter uma aparência, manter status, aonde Deus te pediu outras coisas que são mais importantes. Amém? Entrega do trono do ego, do trono da vaidade, do trono da reputação, certo? Nós precisamos celebrar os Davis que estão surgindo. E quem celebra um Davi é porque está cheio do Espírito Santo e entende, uau, essa pessoa veio para somar. Gente, quando eu vejo as pedras preciosas, eu entendo assim, o que é um ministério apostólico? Alguém que Deus conseguiu achar uma mente, uma consciência espiritual grande, ao ponto de entender a visão macro. Aí Deus falou assim, olha filha, eu vou levantar você e seu esposo para você projetar líderes e lançar eles e construir lugares, e edificar lugares. Seu coração não vai estar atrelado a só um local. Então, quando eu vejo alguém que tem talento, eu falo, uma pedra preciosa, vai ser uma bomba aqui nesse ministério. Mas eu tenho a plena consciência que o dia que essa pessoa servir tudo o que ela tem, e Deus quiser tirar ela, para ela começar algo para Ele, é porque de fato eu cumpri. E na excelência, o meu legado de ser uma águia, de ser uma apóstola, de trazer crescimento para alguém, conseguir lapidar ainda mais e falar assim, filho, filha, vai viver sua igreja, vai viver seu ministério, vai viver sua empresa, vai. Porque se eu sempre estou dizendo sobre crescimento e você estagna andando comigo, é porque se parou, eu não paro. Amém? Mas tem líder que não aceita isso de jeito nenhum. Ele acha que é rebelião, ele acha que você... Pelo amor de Deus. Amém? Celebrar os Davis que estão surgindo. Romper com a dependência da aparência. Para de ficar preocupado o que o fulano vai achar. É como eu disse para você nesse programa, nós precisamos estabelecer os nossos princípios emocionais. Nossos princípios, espirituais que regem a nossa vida. Se eu não estou com vontade, eu não vou, a não ser que Deus me mande ir.
E tem gente indo em lugares que não quer, que Deus não mandou, mas para não ficar mal com pessoas. E você está tentando ser político, agradar pessoas e muitas vezes está frustrando a vontade de Deus. Para de querer ter uma aparência, o que mais importa é a presença. Às vezes por causa da aparência você está perdendo a presença, você está perdendo a direção. E foi isso que aconteceu com Saul. Olha só como Deus é poderoso. Saul foi tão atormentado por um espírito demoníaco que teve que chamar Davi. Até esse momento ele não sabia que Davi era o novo ungido. Davi que vinha, cantava para o demônio sair de perto dele. E esse demônio foi enviado por Deus para atormentar Davi, não foi por Satanás não. Porque quem abriu a brecha foi Saul contra a autoridade espiritual de Deus. E Deus tirou do espírito dele e falou assim: vai ser atormentado agora por um espírito maligno, tá? Glória a Jesus. Rejeitar a permanência sem presença. Queridos, Davi tem uma oração, falou assim: Senhor, por favor, só não retires o teu espírito de mim. Se o Espírito Santo sair da sua vida, angústia, dor, aflição, medo, ansiedade. Agora, quando nós podemos estar passando pelo caos, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo fala: descansa aí, continua louvando, nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo, nós estamos... Amém? Então é isso que acontece, o espírito de Saul. Amém, queridos? Glória a Jesus. Olha, eu quero que você entenda, como eu disse aqui, sobre todos os espíritos, nós já vamos terminar, que é só uma horinha de live, amém? Senhor Jesus, é a oração que você vai fazer. Senhor Jesus, eu rejeito agora todo o espírito de Saul sobre a minha vida, sobre a minha descendência. Eu renuncio toda insegurança, toda comparação, toda inveja, toda religiosidade sem presença. Senhor, eu agora, no nome de Jesus, eu quero pedir para mim continuar, Senhor Deus, na posição de governo, mas com a tua presença. Senhor Deus, me ensina a aceitar os novos ungidos. Me ensina, Senhor Deus, a ver as pessoas como o Senhor vê. Queima em mim, Senhor Deus, agora tudo aquilo que tem competido, que tem trago competição, Senhor Deus, dentro do governo. Tá? Fala: Senhor, eu declaro que no nome de Jesus, Pai, eu serei um construtor, Pai, obediente aqui na terra, dentro do seu reino. Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, Pai, me ensina a amar os novos ungidos e não a persegui-los. Fala: Senhor, eu corto hoje toda a manipulação do espírito de Saul sobre a minha vida. E se tiver algum Saul na sua vida, você vai pedir, fala: Senhor, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele respeitou a unção e o chamado que tinha sobre a vida de Saul. Me ajude, Senhor Deus, a suportar Saul, mas quebra toda a atuação de Saul sobre a minha vida. Eu coloco ele no tribunal da sua justiça, porque a vingança não vem de mim. Saul não se vingou de Davi, Davi não se vingou de Saul mesmo quando ele podia. E quando Davi corta um pedaço da capa, aquilo dói o coração de Davi, porque Davi não via Saul só como a representação de um pai espiritual. Via Saul como uma autoridade, via Saul como um profeta, via Saul como um ungido do Senhor. E tem muita gente esquecendo que por mais que essa pessoa hoje talvez não esteja na posição centralizada em Deus, foi alguém que Deus escolheu, foi alguém que Deus abençoou, mas essa pessoa... Então ore por essa pessoa, amém? Então você vai falar: eu rompo agora, em nome de Jesus, com todo o cordão umbilical, com toda a manipulação do espírito de Saul sobre a minha vida, sobre a minha linhagem. Eu me alinho agora ao Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus todos os dias. Aleluia? Glória a Deus, meus queridos. Amo vocês, um dia abençoado. Lembrando que a nossa oração está começando agora às 21 horas e termina 4 horas da manhã comigo e com o apóstolo, tá? Nós estamos esticando um pouco mais da oração da madrugada e nós vamos terminar ela um pouquinho antes da conferência e depois nós continuamos ao vivo lá na conferência no nome do Senhor Jesus. Se você comprar o ingresso da domingo. Gente, o ingresso dia 15 encerra, e se você não conseguiu, você não vai conseguir mais. Vai ser 3 dias e meio, é retiro mais conferência, você dorme lá, tá inclusa alimentação, vai ser poderoso na Estância Árvore da Vida, amém? Glória a Deus, glória a Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, um dia especial, abençoado, recalcado e sacudido da essência doce, perfeita do Espírito Santo.